Hoje estamos recebendo o médico neurologista Marcos Franck para falar sobre AVC, acidente vascular cerebral. Certamente você já ouviu falar, você já sabe de alguém que sofreu AVC, talvez alguém que tenha falecido, outras pessoas que tenham se recuperado. E vou até trazer aqui o bastidor, né, da pauta. Surgiu num grupo da família onde trouxeram uma situação, e aí eu não sei se esse exemplo aqui é verdadeiro ou não, né, de que uma senhora, durante um churrasco, teria caído e queriam chamar a ambulância, mas ela insistiu que estava bem e só tropeçou por causa dos sapatos novos. Ela estava um pouco pálida e tremia. Deram um prato novo com comida, ela passou o resto da noite bem disposta e alegre. Mais tarde, o marido dela telefonou e deixou que todos soubessem que a mulher foi internada no hospital. Às 11 da noite, ela faleceu. Ela tinha sofrido um AVC durante um churrasco. Então, são dicas que a gente quer trazer para você do que fazer. E tem algumas dicas aqui nessa historinha que está sendo compartilhada pelo WhatsApp. E até fizemos o contato com o Dr. Marcos Franck para saber se essas dicas eram verdadeiras, não, e o que se orienta para as pessoas para ficarem atentas. Ninguém quer que isso aconteça, mas pode vir a acontecer. Dr. Marcos Franck, bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente. Boa tarde. Bom dia, hoje estou aqui num horário diferente, falando de um assunto diferente, mas um assunto que é do meu dia a dia. A população chama o AVC de derrame, né? São sinônimos. E o AVC é o resultado de um problema, vamos dizer assim, nas artérias do nosso cérebro. O nosso cérebro tem um sistema lá de encanamento, vamos dizer assim. Quando esse encanamento entope, a gente diz que o paciente teve um AVC isquêmico. E quando esse encanamento estoura e jorra o líquido para fora do encanamento, a gente diz que o paciente teve um AVC hemorrágico. Essas são as definições para a gente começar a falar de AVC. E os sintomas do AVC, eles dependem muito da área cerebral que for atingida. O nosso cérebro, ele é as diferentes áreas do nosso cérebro são especializadas. Nós temos áreas para fala, nós temos áreas para movimentos, nós temos áreas para visão. Então, dependendo da área afetada, a gente pode ter uma falha de uma dessas funções. O paciente pode ter uma perda de parte da visão, pode ter perda da fala, pode ter perda da força de um braço ou de uma perna. E isso são sintomas importantes para que a gente diagnostique um AVC, porque a rapidez no atendimento do AVC é fundamental. E nessa rapidez do atendimento nem sempre é, claro, chamar o profissional médico, mas tem alguns procedimentos que já podem ser feitos com as pessoas que estão ali, com essa pessoa, esse paciente. Quais são essas dicas? O que fazer num primeiro momento? Bem, eu diria que o mais importante é ter essa desconfiança de que possa ser algo mais grave. Sempre que um paciente tenha uma alteração da fala, da visão, da força, ou mesmo do nível de consciência, daqui a pouco o paciente fica sonolento ou diferente, temos que pensar num AVC. A gente não sabe ainda se o AVC é hemorrágico ou isquêmico. No AVC hemorrágico, há uma chance maior de que o paciente tenha uma forte dor de cabeça. Então, é um sinalizador para AVC hemorrágico. De qualquer maneira, tendo essa desconfiança, deve-se remover o paciente para um hospital o mais breve possível. Porque hoje em dia, com as medicações que nós temos, e se nós agirmos nas primeiras horas depois de um AVC isquêmico, por exemplo, quando entupiu uma veia, a gente pode desentupi-la com alguns medicamentos especiais que são utilizados. E se o paciente tiver uma hemorragia, muitas vezes é possível detectar nas primeiras horas uma das maiores causas de AVC hemorrágico, que é aneurisma, que é uma patologia potencialmente mortal, e a gente pode corrigir essa falha na circulação. Então, a grande dica é, quando houver uma alteração desses sintomas cerebrais no paciente, o mais rápido possível levar para um hospital para que um profissional possa fazer o diagnóstico e encaminhar o mais rápido possível para exames. A gente hoje aqui, o hospital é tremendamente bem equipado para fazer diagnósticos de AVC, seja com tomografia, seja com ressonância, seja com cateterismo cerebral. Então não é difícil para um profissional treinado que ele faça esse diagnóstico e que ele dê encaminhamento nas medidas urgentes aí que são necessárias para esses pacientes.
E essas outras dicas que circulam aí nessa mensagem de WhatsApp? Por exemplo, pedir para a pessoa rir, né? E daí diz que não vai conseguir rir. Ou se ela dizer uma frase simples, né, sobre alguma coisa do dia, o seu nome, ou levantar os braços, mostrar a língua. Essas situações bem simples. Também já é um diagnóstico que a pessoa pode fazer ali facilmente. Confere essas dicas, teriam outras dicas para antes de chegar ao ponto de levar para o hospital, porque quando a pessoa se recupera, diz, não vou levar para o hospital, mas daqui a pouco, então vamos fazer esse teste aqui. Né? Esses testes conferem? Essas dicas são verdadeiras, mas elas não acontecem em todos os casos. Por exemplo, um paciente ele pode ter uma paralisia da face, uma paralisia facial. A maior causa de paralisia facial, inclusive, não é AVC. É quando paralisa o olho e a boca ao mesmo tempo, e é a paralisia de um nervo fora do cérebro. Mas quando paralisa só a boca, um lado da boca paralisa, é um sinal bem claro de AVC. Quando o paciente fica confuso e começa a falar coisas incompreensíveis, ou ele perde a capacidade de falar, também. Pedir para levantar as mãos, e se uma mão está mais fraca do que a outra, pode ser um sinal de AVC. Então, essa dica aí, apesar de simples, ela pode ajudar as pessoas a lembrar de como é que funcionam os sintomas de um AVC. Então, essas dicas são válidas. Outra dica importante aí que nos ajuda, um paciente que está tendo a pior dor de cabeça da vida dele. Está tendo, no momento ali, teve uma dor muito forte, incomum para aquele paciente. Esse pode ser um sintoma muito precoce, às vezes, de uma hemorragia cerebral. E é importante que as pessoas, então, tomem... qual é a providência que elas devem tomar? Não tem nada que a gente possa fazer em casa para fazer com que um paciente melhore rapidamente de um AVC. A não ser levar o mais rapidamente para um hospital. Assim como a mesma coisa acontece com um paciente que tem um infarto do miocárdio. O que a gente tem que fazer? Levar para o hospital o mais rápido possível. E o infarto que você cita, a pessoa normalmente sente uma dor muito forte no peito. No caso do AVC, ela pode não manifestar nenhum sintoma, e aí fica um pouco mais difícil também de perceber. Existe um tipo de AVC chamado de AIT, acidente isquêmico transitório. É como se o paciente entupisse uma artéria por alguns minutos ou horas e depois desentope. Então o sintoma desaparece. E aí aquela coisa, não, ele passou mal, mas agora ele está bem. O AIT, de cada 4 pessoas que têm um AIT, uma delas vai ter um AVC, ou seja, vai ter um problema permanente. Então é importante suspeitar isso, mesmo que os sintomas tenham desaparecido. Às vezes acontece isso. Agora ele perdeu a fala, mas agora ele está bem. Teve uma coisinha aqui, ele pode continuar na festa, pode continuar em casa. Não. Esses pacientes têm que fazer uma avaliação a nível hospitalar. É uma realidade que o senhor encontra aqui na sua trajetória também, Lajeado, né, Hospital Bruno Borne, de pessoas que daqui a pouco... ou elas, ou as pessoas que estavam próximas não se deram conta de que era algo mais grave. A pessoa continuou por ali, e aí a questão também de se temos algum índice de quantos por cento de situações as pessoas não sabem que é um AVC, quando chegam já é tarde demais, ou vamos dizer, como se fala muito no câncer, o fato de diagnosticar precocemente, quanto aumenta a chance da pessoa permanecer viva. Tem alguns fatos marcantes. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando a gente ainda tinha a empresa Anjos de Plantão, que depois virou SOS Unimed, eu me lembro de uma filha chamando a equipe de madrugada e pedindo 1000 desculpas. Mas ela estava um pouquinho desconfiada que a mãe dela talvez não estivesse bem. A mãe dela, na verdade, estava em coma e tinha tido uma hemorragia cerebral gigante. Né? Eu me lembro dela, até hoje, dela pedindo 1000 desculpas. Ela tinha todo... Ela fez certo, ela nos chamou. Né? Ela tinha que chamar de uma equipe. Então, primeira coisa, as pessoas não devem ter vergonha de chamar o SAMU, chamar uma equipe médica ou levar para um hospital. Preferível descartar, dizer, olha, não foi nada, foi uma coisa banal, do que o contrário. E hoje em dia, no AVC isquêmico, a gente usa medicamentos chamados trombolíticos que são capazes de dissolver o coágulo cerebral, quando entope uma artéria. Só que essas medicações, elas têm o que nós chamamos de uma janela terapêutica. Elas funcionam melhor se forem aplicadas nas primeiras 3 horas, logo depois do AVC. E depois disso começa a ser perigoso usar essas medicações ou até contraindicado. Então, a rapidez de levar um paciente para um hospital é importante, porque para mim usar um trombolítico num paciente, eu tenho que começar a contar do momento que ele passou mal
Ele passou mal, ele é levado até o hospital, então tem um tempo. Ele vai ser atendido por alguém da emergência que vai suspeitar de que aquilo foi um AVC. Ele tem que obrigatoriamente fazer um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, e a partir daí, tendo então mais segurança, eu posso começar a aplicar o trombolítico. Então, vejam que do tempo zero, que é o momento do AVC, até o tempo que a gente instala a medicação no paciente, a gente tem aí pouco mais de 3 horas. E quanto mais cedo aplicar, melhor são os resultados. Então, a pressa de levar um paciente para o hospital se justifica também por isso. E esse paciente, ele tem algum perfil determinado, homem, mulher, uma faixa etária? A gente começa, os AVCs hemorrágicos por aneurisma, eles já começam a acontecer a partir da 3ª década de vida. Então aparecem em pessoas mais jovens, 30, 40, 50 anos, que tem uma malformação numa artéria, ela se dilata e ela rompe. Então, e aí ela provoca uma dor de cabeça muito forte. Então, esse é um exemplo de AVC hemorrágico. No AVC isquêmico, a gente tem um pouco mais de patologia. É um paciente mais idoso, 5ª, 6ª década de vida, muitas vezes com alteração de níveis de colesterol, com alteração da pressão. O diabetes é um fator importante para o AVC. O tabagismo também é muito importante, aumenta muito a chance. E ontem ainda estava aconselhando uma paciente que era tabagista e diabética, explicando para ela dos riscos, né, das duas doenças ao mesmo tempo com relação à obstrução de uma artéria cerebral, ou da perna, ou do coração. Então, esses pacientes estão num risco maior. Então, mais ou menos esse é o perfil de pacientes. É mais faixa etária do que se é homem ou mulher, nesse caso. Sim, com certeza mais faixa etária. Paulo Rodrigues Pinto manda um recado aqui pela nossa live. Boa tarde, excelente médico. Como meu sogro, ele cita o nome do sogro aqui, foi exatamente o caso que você relatou da mulher. Os tênis foram os culpados na nossa visão de leigo. Então, para ver como é importante, e esse foi o intuito até, de trazer esse assunto e a explicação de quem conhece dele, para que as pessoas tenham essa noção. 3 horas, então, vamos dizer assim, que seria o tempo limite, né? Desconfie. Exatamente. Uma situação mesmo que seja como o caso da menina também, desculpe, estou atrapalhando vocês, mas pode salvar a vida. Exatamente. Então, o tempo é fundamental para fazer o diagnóstico, porque depois de 3 ou 4 horas eu não consigo mais usar trombolíticos nesse paciente, e a minha chance de reverter um AVC, hoje em dia com trombolíticos, a gente tem aí centenas de pacientes em Lajeado que tiveram um AVC e que o AVC foi revertido com o uso de trombolítico. Isso era algo que há 20 anos atrás nós não tínhamos. Então, só que isso ainda é tempo dependente. Tem grupos de pesquisa trabalhando aí, tentando aumentar essa janela para 10 horas, ou 12, ou 24 horas. Pouco tempo atrás eu ajudei uma aluna da medicina aí, num trabalho em que ela estava revisando uma medicação nova que poderia ser usada até 24 horas. Vamos dizer, ainda está em estudo isso. Tomara que a gente consiga fazer isso. E aí a gente vai ganhar mais tempo para ajudar esses pacientes. Que bom, assim como 20 anos atrás não existia, né? Pode ser que daqui a 20 anos a gente já fale de uma condição bem melhor. Dr. Marcos Franco, muito obrigada pela participação, pela explicação bem didática, né? Para a gente também conseguir visualizar isso na prática e tentar salvar o máximo de pessoas possível.